Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um maquiando cliente e eu trouxe um semi-cut quiz com uma fita de glitter. Todos os produtos utilizados estarão aqui no box de informações junto com as minhas redes sociais. Já vou pedindo desde o início, dá o meu curtir, não esquece não, que me ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Então vamos logo acompanhar esse tutorial de pertinho. Eu comecei higienizando a pele dela com um lencinho umedecido. Logo depois eu apliquei um tônico facial por todo o rosto dela e depois eu vim dando batidinhas com a esponjinha úmida para ter certeza que está aderindo bem à pele dela. Eu apliquei o óleo de coco em todo o rosto dela. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre as propriedades do óleo de coco na pele pré-maquiagem, só me deixar aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Eu vou aplicando sempre movimentos para cima. Porque se eu arrastar para baixo, a pele vai para baixo também. Logo depois eu venho com um primer matificante e aplico por todo o rosto dela. Eu só não aplico muito nas extremidades, eu aplico mais no centro do rosto, sabe? Depois eu fiz um milagre com a base da Ruby Rose, a L4. Cortei ela ao meio para poder render minha última passada. E fui com o pincelzinho língua de gato de cerdas sintéticas e já peguei direto da embalagem e já apliquei ele no rosto. E depois eu vim dando batidinhas com a esponjinha úmida para dar acabamento e tirar todo o excesso de produto. Eu sempre utilizo a esponja úmida, nunca seca. A seca tira produto e não dá acabamento. A úmida tira o excesso de produto e dá acabamento. Arrasta sempre pro pescoço, para a orelha, ainda mais se a pessoa estiver bronzeada. Eu não apliquei na pálpebra móvel e nem na pálpebra fixa ainda, porque depois eu ia vir com o corretivo pastoso. Então se eu passasse primeiro a base, aí depois o corretivo pastoso, ia virar camada sobre camada e ia só ficar excesso de produto e não ia dar acabamento nas sombras que eu ia utilizar depois. Vim com 2 corretivos, eu fiz uma misturinha no próprio rosto dela aplicando ali. Primeiro eu vim com um tom mais escuro, no caso, que seria do tom da pele dela. E logo depois eu vim com um corretivo mais claro ali por cima mesmo. Apliquei por baixo dos olhos dela, formando um triângulo invertido. No queixo, no arco do cupido e na testa. No nariz eu ainda não fiz nada, eu vou fazer depois, tá? E é sempre em batidinhas, não arrasta o produto, que se tu arrastar ele vai parar em algum lugar. Não vai dar acabamento, vai só arrastar ele pra fora. No nariz, eu só vim com um corretivo mais claro. Ela tem um ossinho ali no meio do nariz, então eu passei no meio da sobrancelha o corretivo mais claro e passei do meio pro fim, justo para dar a ilusão de ótica que o nariz dela é totalmente retinho. Para os contornos, o que eu fiz? Eu sempre faço na diagonal os contornos, puxando pro cantinho da boca. Porém, o rosto dela é longo, então eu preciso diminuir um pouquinho o rosto. Então eu vou fazer os contornos na horizontal, sempre deitado. Se a pessoa tiver um rostinho redondo, puxa na diagonal. Como o rosto dela é longo, eu vou fazer tudo na horizontal. O queixo dela é projetado também, então o que eu fiz? Eu apliquei bem em cima o contorno mais escuro, no caso, bem em cima do queixo dela, para dar essa profundidade ali. Apliquei também um pouquinho abaixo ali dos lábios dela, na parte inferior e na parte superior também. Já que tem esse furinho, sabe, projetado naturalmente ali no arco do cupido, então, se você coloca um corretivo mais escuro ali, ele vai dar mais profundidade ainda, o que vai evidenciar ainda mais o arco do cupido. Na testa eu não fiz contorno porque ela tem franjinha, então não ia adiantar muito eu fazer o contorno naquela área.
No nariz, eu fiz um dedo para baixo da sobrancelha e eu fechei bastante ali no finalzinho do nariz dela, justo porque eu queria dar uma levantada, já que ela tem o nariz caidinho. Aí eu venho com uma esponjinha de queijinho e vou dando batidinhas e venho trazendo para baixo. Se eu levar para cima, vai perder a iluminação que eu tinha feito anteriormente, então eu tenho que sempre arrastar para baixo. Logo depois eu venho com um pó translúcido e vou selando aonde eu iluminei. Todas as áreas onde eu iluminei, eu vou selar com o pó translúcido. Abaixo dos olhos, vem com o dedo, com a própria esponjinha e tira as marcações que fica das linhas de expressões ali abaixo. Sempre fica, como fica abrindo e fechando os olhos, marca bastante ali nas linhas de expressões antes de você selar. Eu vim com um pó de contorno e eu vou evidenciar ainda esse contorno. Como você fez o contorno em creme, no caso, como eu fiz o contorno em creme na horizontal, eu tenho que continuar o contorno em pó na horizontal também. Se eu descer na diagonal, não vai adiantar de nada eu ter feito contorno em creme na horizontal. Entendeu? Acho que dá pra entender. Tô me confundindo tudo, mas dá pra entender. Aí do próprio contorno eu faço o blush, porque eu sempre esqueço de usar. Evidenciei ali o arco do cupido também, e no nariz eu só fiz bem pouquinho mesmo com o pó de contorno. Agora eu vim com um pó da tonalidade do rosto dela, de fundo amarelado, e aplico por todo o rosto dela, puxando também para o pescoço e para a orelha. Porque eu passei base ali, então eu tenho que selar ali também. Eu aplico sempre movimentos circulares e varrendo esse excesso de pó translúcido que eu tinha deixado anteriormente. Para finalizar, eu utilizei 2 iluminadores, um é puxado para o rosa e um é puxado para o dourado, para o bronze. Misturei os dois. Eu venho aplicando com um dedo e aí eu venho com o outro para poder esfumar. Se eu esfumar com o próprio dedo que já estava com o iluminador, só ia depositar mais ainda. Você pode vir com o pincel, não tem problema nenhum. E esse é o resultado final da pele. Eu sempre deixo aqui no box de informações substituições que eu acho parecidas, tá? Aqui dos produtos que eu tinha utilizado durante o vídeo. Vim com uma pastinha de sobrancelha, vim formando o desenho da sobrancelha, deixando um pouquinho mais em evidência. No cantinho interno eu sempre deixo mais suave do que na parte externa. Misturei 2 corretivos pastosos, um amarelado e um rosado, porque eu não queria nem tão amarelo e nem tão rosado. E vim delimitando toda a sobrancelha dela na parte de baixo. Na parte de cima eu não mexi. Depois eu vim com um pincel de cerdas sintéticas, kabuki, dando umas batidinhas ali em cima para tirar o excesso de produto e dar um pouquinho mais de acabamento. Passei o mesmo iluminador que eu tinha utilizado na pele, passei ali abaixo da sobrancelha, tanto para selar quanto para dar aquela iluminada. Vim com uma primeira sombra, que é a minha sombra de transição, em um pincel bem fofo de cerdas naturais. E aplico ali no cantinho externo e eu vou levando essa sombra lá no cantinho interno, que esse é o formato do cut crease. Movimentos de bolinha, movimentos de vai e vem. Depois eu peguei um pincel menor e uma sombra mais escura do que a primeira que eu tinha utilizado e apliquei por todo o globo ocular dela, desde o cantinho externo até o cantinho interno. E aí eu já fui esfumando. Depois eu misturei 2 sombras, uma mais clara e uma mais escura, também de tom marrom, e fui aplicando no mesmo lugar em movimentos circulares, movimentos vai e vem, para esfumar essa sombra.
Depois eu vim com o preto, e quanto maior a área, maior é o pincel. Então eu tô diminuindo as áreas, então eu tô diminuindo o pincel também. Aplico no cantinho externo, eu deposito primeiro a carga maior no cantinho externo e venho levando para o cantinho interno. Com os mesmos corretivos que eu tinha utilizado para poder limpar a pálpebra móvel e fixa do olho dela, eu vim fazendo cut crease. Vai carimbando primeiro, e aí quando você tiver certeza você vai arrastando. Mas primeiro vai carimbando, pede para abrir o olho, onde marcar ali você já sabe. No caso ela tem a pálpebra madura, é enrugadinha, sabe? Então eu levanto ali a pálpebra para poder ter certeza de que vai ficar certo igual um, igual o outro. Vai olhando um e olhando o outro. Dei umas batidinhas com o kabuki só para tirar o excesso de produto. Peguei uma sombra nude e uma sombra branca, ambas opacas, só para selar ali a pálpebra aonde eu coloquei o corretivo, né? Aí misturei as duas sombras que eu tinha utilizado para poder fazer o côncavo. Misturei e fui dando batidinhas ali na transição do mais claro pro esfumado que eu tinha feito primeiramente. E eu vou dando batidinhas porque se eu arrastar eu vou acabar tirando a sombra que tá embaixo. Então vai dando batidinhas, vai com calma até conseguir esfumar tudo. Voltei com um pouquinho de preto, só pra dar uma pequena profundidade ali. Não foi nem pra aparecer o preto, sabe? Só pra dar uma profundidade mesmo. Depois eu vim com um reflexo. Nossa, esse reflexo é lindo demais. Ele tem um reflexo meio dourado, meio branco, meio azulado, meio roxo. Ai, ele é lindo. Aí eu fui com um pincel de cerdas naturais, sem fixador, sem nada, porque ele é fininho, então ele fixa fácil. Depois eu peguei uma base de sombra preta e apliquei ali na parte inferior dos olhos dela, rente aos cílios, e já fui esfumando. Eu não gostei dessa base de sombra para fazer essa parte de baixo, no caso o delineado duplo ali no cantinho interno, porque lacrimejou, ele escorre. Nossa, infelizmente, e ele é muito pigmentado, ele é muito bom. Mas na parte inferior eu não gostei, porque ele manchou ali já Elvis. Aí eu peguei um pincel de cerdas sintéticas e eu fui esfumando ali e depois eu selei com uma sombra preta. Na linha d'água eu apliquei um lápis nude. E aí eu comecei a fazer o delineado. Eu usei um delineador líquido preto. Eu fiquei com preguiça de usar o gel primeiro e depois o líquido, porque ela não ia sair mesmo. Mas, se vocês forem reproduzir a maquiagem, passa o delineador em gel antes. E daí espera secar, vem com a colinha de cílios, faz a fita de glitter, depois dá acabamento com o líquido, que daí vai durar mais. Se preferir colocar a fita ali no final também, não tem problema nenhum. É porque eu já tinha feito de um lado sem fita, daí... Depois eu vim com uma cola de cílios postiços. Pode usar aquele tubinho que tem da Macrylan, sabe? Não tem problema nenhum. É porque o meu virou tipo um sapo de milho. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu fiz com aquela cola de cílios, mas ela tá toda descabelada. Então eu não usei ela porque senão ia ficar tudo desordem aí. Daí eu fui aplicando por cima do delineado que eu tinha feito. Aí eu vim com glitter e logo depois de eu ter terminado passado a cola de cílios, eu já venho colando o glitter. E eu sempre aplico em batidinhas, ele pressionando. Porque se eu arrastar, eu vou arrastar a cola junto e aí não vai dar acabamento nenhum.
Depois eu volto com um delineador líquido e eu só dou acabamento. Porque sempre acaba caindo uns glitterzinhos ali em cima do delineado, aí você precisa dar um acabamento para poder ficar tudo certinho. Apliquei máscara de cílios só para dar uma sustentação para os cílios postiços, tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. Os cílios postiços que eu utilizei é do AliExpress. Primeiro eu aplico no meio e depois as extremidades. Eu coloquei o pincel assim para ter certeza de que tá grudando bem, sabe? Os cílios postiços com os cílios naturais. Para os lábios eu utilizei um lápis de boca primeiro. Se vocês viram a foto do antes e depois que eu coloquei lá na minha fanpage e no Insta, vocês verão que a boca dela é um pouquinho torta do seu lado esquerdo. Então eu tenho que preencher igualzinho. Então se vocês virem que tá um pouquinho fora do contorno, não é. É porque os lábios dela é bem tortinho mesmo. Depois eu vim com batom líquido mate e apliquei por todo o lábio dela. E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se ainda não curtiu. Me deixe sugestões de próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!